Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque você está no meu canal. Seja bem-vindo a Degustando Ciência. Hoje nós falaremos, dentro da disciplina de anatomia, falaremos do sistema nervoso, dando especial atenção ao sistema nervoso central. Faremos uma introdução, mostraremos para vocês como ele é dividido. Esse sistema, sem dúvida nenhuma, dentro da anatomia, é um dos sistemas mais complexos, mas faz com que também seja um dos sistemas mais interessantes. Uma das principais funções do sistema nervoso é atuar nas funções orgânicas, bem como permitir a integração do animal, seja animal racional ou não, com o meio ambiente ao qual ele está inserido. Apresenta como unidade funcional o que se chama de neurônios. Daqui a pouco, em breve, nós mostraremos para você como é composto um neurônio. Agora nós vamos mostrar para vocês, esquematicamente, como seria um neurônio. Essa imagem representa esquematicamente um neurônio, onde ele é composto de corpo celular. No corpo celular nós encontramos o núcleo celular, que é onde se encontra o material genético. Saindo desse corpo celular, como se fossem galhos, os dendritos, que também auxiliam nas comunicações intercelulares. Temos também o axônio, que é esse conduto rosa, circundado por uma outra estrutura aqui representada em roxo, que se chama bainha de mielina, que nada mais é de uma camada de gordura que está protegendo o axônio, que é essa fibra que em muitos casos pode chegar até 1 metro de comprimento. E também temos na outra extremidade o que se chama de sinapse. A sinapse também envolvida com a comunicação entre as células nervosas. Uma vez conhecida a unidade funcional do sistema nervoso, agora nós iremos destacar as suas principais funções. O sistema nervoso, ele tem, como vocês podem ver no slide, inúmeras funções. Controlar e coordenar funções, receber estímulos, enviar estímulos também, interpretar esses estímulos, como por exemplo os estímulos gustatórios, os estímulos olfatórios, os estímulos visuais, todos eles são decodificados e interpretados pelo sistema nervoso central. Contribuir juntamente com outros sistemas, como por exemplo o sistema endócrino, no que se chama de homeostase. Pessoal, homeostase, eu não sei se você se recorda, mas homeostase é o equilíbrio interno, seria o equilíbrio fisiológico, o equilíbrio interno, tá bem? Também tem funções superiores como memória, aprendizado, pensamento, personalidade. E também controla ações voluntárias e involuntárias. Mas isso nós falaremos mais para frente, tá bom? Especialmente quando conversarmos sobre o sistema nervoso autônomo. Aconteceu há muito tempo atrás algo muito interessante nos Estados Unidos com um trabalhador que se chama Phineas Gage. Na data de 13 de setembro de 1848, o Phineas Gage, que eu vou mostrar a imagem dele daqui a pouquinho, ele estava trabalhando na demolição, na destruição para a abertura de ferrovias de rochas. Estava destruindo as rochas. E como é que eles faziam? Eles abriam buracos nessa rocha, colocavam no fundo desse buraco pólvora e com uma barra de ferro ele socava essa pólvora para condensar essa pólvora no buraco ou para acomodar essa pólvora no buraco. E obviamente que isso não ia dar certo, ao ponto que quando essa barra de ferro de aproximadamente 1 metro soltou uma fagulha, houve uma grande explosão. Essa explosão fez com que a barra de ferro penetrasse pela lateral da face e invadisse o interior do encéfalo
ao ponto que foi da bochecha até o crânio. Ele foi da face lateral da cabeça, da face, aliás. Obviamente, como vocês podem notar, esse é o Phineas Gage. E essa é a imagem ao centro, uma imagem esquemática, obviamente, um desenho de como ficou a barra de ferro passando da lateral ou da borda inferior do osso zigomático até a região do osso parietal. E aqui à direita, o crânio, aqui tudo indica o crânio original, mostrando o grau da lesão motivada por essa barra de ferro. Muitos acreditavam que depois desse acidente ou desse incidente ele havia morrido, né? Mas muito pelo contrário. Ele não morreu. Ele continuou deambulando, andando normalmente e continuou falando. E depois de algumas complicações relacionadas à infecção, ele sobreviveu. Só que o que chamou muita atenção nessa história toda foi que, sobrevivendo, ele apresentou umas alterações de comportamento. Lembrando que essa barra de ferro, ela lesionou especialmente o lobo frontal. Nós veremos daqui a pouco o que significa esse lobo frontal. Mas ele lesionou o lobo frontal e fez com que o Phineas Gage apresentasse algumas alterações em relação ao comportamento. Antes, uma pessoa amável, uma pessoa que tinha muitos amigos, ele passou agora a uma pessoa avessa aos relacionamentos sociais, uma pessoa grosseira, estúpida. E a partir desse momento, a neurociência acendeu uma luz e eles começaram a perceber alguma relação entre o cérebro e o comportamento. Então, o cérebro, sim, ele tinha influência sobre a relação com a memória, com o aprendizado, com o pensamento e com a personalidade. Bem, nós já falamos para vocês a respeito da célula nervosa. Isso foi um rabo de gato, viu? Nós falamos para vocês sobre a célula nervosa. Mas a célula nervosa, ela não está sozinha no tecido nervoso. Existem outros componentes estruturais, que são o que se chamam as células da glia. Então, como nós já falamos dos neurônios, né? Agora nós estamos falando das células da glia, ou células gliais, ou neuróglia. As células da glia, elas são células responsáveis por sustentar, revestir, isolar, participam também do que se chama de modulação da atividade neuronal e também participam do que se chama de defesa. Tá? Então, os componentes do sistema, aliás, do tecido nervoso, são os neurônios e as células da glia, que obviamente vocês verão com muito mais detalhes na disciplina de histologia. Agora, nós falaremos sobre as divisões do sistema nervoso. A divisão anatômica é apenas uma das divisões do sistema nervoso. O sistema nervoso pode obedecer a uma divisão baseada nos critérios embriológicos, pode também ser dividida sob base em critérios funcionais, pode também ser dividida em critérios com base na segmentação ou também na metameria. Nós agora estudaremos a divisão anatômica. E de acordo com a divisão anatômica, esse sistema nervoso, ele pode ser dividido em, como vocês estão vendo aí no organograma, em sistema nervoso central, que por sua vez é dividido em medula espinhal e encéfalo. O encéfalo, por sua vez, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já do outro lado, nós percebemos que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso periférico, onde nós encontramos os nervos e os gânglios. Os nervos podem ser os espinhais ou os cranianos. Já os gânglios estão relacionados ao sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. Veremos daqui a pouquinho com maiores detalhes, tá bem? Agora que nós definimos o que é a divisão anatômica, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem muito ilustrativa para nós podermos começar a entender o que é o encéfalo.
Essa próxima imagem está mostrando um corte sagital de um crânio, onde dentro nós podemos perceber os tecidos nervosos. Pessoal, tudo que nós estamos vendo aí é o encéfalo. O encéfalo ele é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro, por sua vez, é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo representado pela cor vermelha e o diencéfalo pela cor verde. Já o tronco encefálico, dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, que parece como um passarinho, onde a cabeça do passarinho seria o mesencéfalo, o corpo, a ponte e o rabo, o bulbo. E além disso, o cerebelo. O cerebelo recebe esse nome, cerebelo significa cérebro pequeno, que parece como um cérebro diminuto. O sistema nervoso central, então, ele é composto pelo encéfalo, que foi esse que nós acabamos de ver, e pela medula espinhal. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são protegidos por tecido ósseo. No encéfalo pelo crânio e na medula espinhal pelas vértebras. O crânio e as vértebras formam um esqueleto axial que protegem o sistema nervoso central. Tudo que foge ao plano do esqueleto axial é sistema nervoso periférico. Então, tudo que está além do esqueleto axial é sistema nervoso periférico. Entenderam? Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, que compõem o sistema nervoso central, são revestidos pelo que se chama de meninges. As meninges nada mais são do que lâminas de tecido conjuntivo. Essas lâminas de tecido conjuntivo são muito importantes e por isso que nós temos que ter muita atenção em sua compreensão, em razão do papel que elas exercem, que é o papel da proteção dos centros nervosos. Agora, uma outra coisa que acontece com muita frequência é a patologia dessas meninges, que se chamam meningites. Essas patologias podem ser desde infecções, como bacterianas ou mesmo virais, como também processos tumorais, que acometem essas meninges. As meninges, elas são compostas por três tecidos, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Eu vou mostrar para vocês esquematicamente no próximo slide para vocês entenderem. Esse líquor ou líquido cérebro-espinhal, ele passa por áreas entre esses tecidos. Esses espaços são denominados espaço subdural e também o espaço subaracnoide. E, obviamente, que nesses espaços esse líquido irá fluir, tá? É um líquido que flui, ele tem uma espécie de uma circulação. É um líquido viscoso, incolor. Vocês devem ter visto já, muitas vezes em vídeo, ou por experiência própria, ou por ter acompanhado o exame de algum parente de vocês, fazendo um exame para a detecção de infecção das meninges. Se puxa através da coluna vertebral, se puxa esse líquido, e é esse líquido que é levado para o laboratório para a identificação de patologias, tá? Ele está nesses espaços, circulando nesses espaços.